Oi, tudo bem? Eu sou o Renato Alves, bem-vindo ao meu canal. Sabe que quando eu mudei para os Estados Unidos, eu morava no bairro ao lado aqui, Audubon Park. E a primeira vez que eu vim aqui, em Baldwin Park, eu achei isso aqui um espetáculo. Parecia que eu estava no cenário da série Desperate Housewives. Porque aqui tudo foi feito assim de um jeito que parece que você está dentro de um seriado. É a coisa mais linda, dá uma olhada. Baldwin Park é um bairro premiado de Orlando. Em 2005, ele ganhou como melhor bairro de Orlando. As casas são todas nos estilos arquitetônicos do passado, mas feitas com muito capricho. Existe um lago aqui na comunidade, no bairro, que se chama Lago Baldwin. E em volta desse lago existe uma trilha para fazer caminhada. Então às 5 horas da tarde todas as pessoas saem com cachorros, com bebês, com carrinhos de bebês, com crianças. E existe até mesmo um grupo do Facebook aqui do bairro que você pode só entrar se você provar que você é morador, que você está alugando ou comprou um imóvel aqui. Baldwin Park é um bairro de Downtown Orlando. Ele é um dos mais caros da cidade, mais ou menos no preço de Celebration. Mas é um bairro apaixonante. Toda vez que eu venho aqui eu gosto. Algumas pessoas dizem que as casas são muito apertadas, que elas têm pouco espaço entre elas e coisas assim. No entanto, eu acho que isso faz parte do charme de Baldwin Park. É um outro estilo de vida. Aqui realmente você pode fazer tudo a pé, pois existe um centrinho com vários comércios e também o supermercado. Pode-se também, assim como muitos moradores, não ter carro e ter somente um carrinho de golfe para ir nesses lugares. Esse foi por muito tempo o meu sonho de consumo. Eu queria mudar para Baldwin Park de qualquer maneira. Mas depois que a família dos cachorros foi aumentando, eu percebi que eu precisava de uma casa com mais quintal e também eu queria uma piscina. Detalhe, hoje eu quase nem uso a minha piscina. E nós chegamos. Baldwin Park fica provavelmente 20 minutos da minha casa e mais ou menos uns 10 minutos de Downtown Orlando, lá onde tem o Lago Eola, e também 15 minutos de Winter Park. E é realmente um sonho viver aqui. Você lembra da casa da semana passada, que meu cliente comprou com aquele terrenão?
ela custou 550 mil, com piscina, etc. Essa casa que nós vamos ver, ela é menor e ela custa o dobro. Ela está por quase $1 milhão. Mas você está dentro de Baldwin Park. Vamos lá ver o imóvel? Ele é aquele ali, ó. Nem parece que nós estamos aqui no centro de Orlando, né? Olha só, é um sossego, um silêncio. As casas são perto uma das outras, então eu acho que deve haver assim uma maior interação com os vizinhos, não é? O que você acha? E nós vamos ver essa casa hoje aqui. Olha só que bonita a frente dela. O estilo arquitetônico dessa casa se chama Craftsman. Craftsman é um estilo americano do século passado que ficou muito famoso. Ele é caracterizado principalmente por essa varanda frontal com esses pilares em formato de pirâmide. Às vezes coloca-se pedra na base dos pilares, às vezes não. Mas essa varanda realmente é muito linda. Esse imóvel está no mercado por $995 mil. Ele tem 3 quartos, 2 banheiros, uma sala embaixo, mais uma cozinha, um master também aí embaixo e uma sala de TV em cima. A garagem fica nos fundos, onde tem a Rua do Lixo. Baldwin Park não permite que se coloquem os tambores dos lixos nas frentes das casas. Esses tambores ficam na garagem e no dia do lixo eles são colocados na rua de trás e o caminhão do lixo passa pelas ruas atrás das casas, coleta o lixo dos tambores, depois as pessoas colocam de volta dentro das garagens. Não é nem mesmo permitido deixar os tambores do lado de fora, tem que deixar eles dentro da garagem ou se você fizer um cercadinho no seu quintal, deixar ele dentro do cercado. Vamos olhar o imóvel? Tem que abrir, né? Essa casa foi construída em 2005, ela já tem 20 anos. O bairro todo foi desenvolvido nos anos 2000. Começou a construção em 2000, em 2005 ele estava completamente estruturado e construído. E as casas são um pouco menores. Existem casas realmente grandes, por 2,5 milhões, 3 milhões e aí vai. Essa casa é um chuchu, eu acho ela uma graça. Ela tem essa sala, não tem um hall de entrada, mas é o estilo da casa. Na época, eu acho que essas coisas aqui, essas prateleiras, né, era uma coisa assim da moda, mas hoje se alguém comprar e quiser reformar, isso aqui dá para se tirar tudo e fazer um open floor plan, que inclusive vai trazer mais luz para dentro da casa. A gente ouve um pouco do eco, porque não existe nada para absorver o som aqui, né? Uma vez que a pessoa entrar, colocar tapetes, móveis, cortinas, o som absorve e não tem mais esse eco. Aqui à esquerda é o master, que eu vou mostrar depois para vocês. Mas aqui a gente tem a cozinha. Veja que é uma cozinha mesmo dos anos 2000, quando ela foi feita, projetada e idealizada, ela era uma coisa moderna, de muito bom gosto. Hoje já não. Hoje já precisa de um update aqui, umas coisas mais claras. Mas é muito fácil, esses gabinetes pintados ficam maravilhosos. Troca esse tampo por quartz, tira esse micro-ondas daqui, coloca um exaustor, porque essa é a parede externa da casa e dá para o exaustor jogar a fumaça do fogão para fora. Dá para transformar isso daqui em uma península muito bonita e ainda existe um bom espaço para colocar uma ilha. Porque veja que a gente tem um espaço bem grande entre essa pequena ilha e essa parede, então caberia realmente uma bela
de uma ilha aqui. E aqui é a despensa. Pequena para os dias de hoje, não é? Se for um casal até dá, mas dá para ser feito, tem muita coisa que pode ser feito nessa casa. E aqui a gente tem a sala de almoço. Lembra das plantation shutters? Eu cheguei antes aqui, eu abri todas, porque a casa fica escura com elas, né? Então quando você abre, realmente a luz entra. Essa é uma sala de almoço, onde você coloca uma pequena mesa e também a sala de jantar, porque essa casa não tem espaço para sala de jantar. Seria mesmo uma mesa aqui com 6 cadeiras de comprido e depois você alinha melhor esse lustre. Já vou aproveitar para mostrar para você aqui o pequeno quintalzinho. Então, para quem tem um cachorrinho pequeno, né? Abre aqui, ele vai, usa o banheiro dele, dá uma voltinha, vai ali, cheira tudo que tem para cheirar, marca todo o território. E ali atrás a gente tem essa rua, que é onde se faz a coleta do lixo. Olha que coisa bonita, tem uma árvore magnólia dentro aqui do terreno. Olha só, ela já tem 20 anos. Na primavera essa árvore vai florir toda e vai soltar um perfume que não é dos mais agradáveis. Mas é bonito. Eu tenho certeza que as abelhas e os passarinhos tal acham o perfume uma delícia. Mas não para os nossos gostos. Não é um Chanel, diríamos assim. E aqui a gente tem a garagem. Essa garagem tem 2 carros. Essa garagem é para 2 carros, melhor, né? Vamos ver se tem luz. Tem. Precisa fazer como a minha garagem, né? Precisa dar uma reformada nela, mas cabem 2 carros, porque é bem alto, cabe até uma caminhonete. Precisa arrumar o piso, dar uma pintada, colocar umas prateleiras, mas tem bastante espaço. Desse lado de cá, nós temos a escada para o 2º andar. Aqui nós temos uma lavanderia e essa luz está queimada, então você não vai poder ver direito. E aqui nós temos um pequeno lavabo, olha lá. Agora nós vamos voltar para frente da casa e olhar o master, que o master nessa casa é no 1º andar. O master tem seu próprio hall, né? Ou seja, a porta não abre diretamente para dentro da sala. Esse é o master. Provavelmente essa televisão vem com o imóvel. Então, se você comprar essa casa, você ganha uma televisão 1995. E aqui a gente tem o master, o banheiro master, né? Pia dupla, banheira, chuveiro, closet e o vaso. Não é um banheiro grande, espaçoso, mas é um banheiro que tem tudo que você precisa, inclusive uma banheira. Aqui os americanos falam muito sobre downsize. Então, quando o casal, os filhos vão todos para a faculdade, eles não vão voltar mais para casa, eles moram numa casa de 5, 6 dormitórios, enorme e tal, eles falam, it's time to downsize. Ou seja, é hora de ir para um lugar menor. Esse aqui seria um tipo deles, né? Um lugar menor. E embora ela esteja $1 milhão, uma pessoa que tem um apartamento em Nova York de 2 quartos por 2 milhões,
pequeno, ele vende aquele apartamento, ele entra nessa casa que ele vai achar que essa casa é uma mansão. Então tem comprador sim, ainda mais sendo dentro de Baldwin Park, que é super valorizado. E agora nós vamos olhar o segundo andar. Bom, vou contar para vocês esse tapete de escada. Eu acho um charme, tapete de escada. Não é carpete na escada, é um tapete. Ele tem duas funções, né? A primeira função dele é você não escorregar na escada, né? Criança, cachorro, tal. Existe um atrito maior com o sapato, com os pés, e é mais confortável também para subir e para descer. O segundo objetivo do tapete de escada é diminuir o barulho, né? Vamos supor que você está dormindo, seu filho chega ou sua filha chega de salto alto e coque, 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 até lá em cima, então ele absorve o barulho, o som. E ele é bonito também, ele não é uma escada de carpete e depois ele pode ser retirado, lavado ou mesmo trocado, que não deve custar muito caro. Algumas casas antigas, americanas, aquelas casas de milionários, tal, eles costumavam, até mesmo castelos, colocar uma barra de metal aqui, né? Eles colocam uma barra de metal aqui que se prende ao lado, que é um charme, que eu acho a coisa mais linda. Mas eu sei que as pessoas falam, casa térrea, casa térrea. Mas uma casa com escada é bom porque você sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, você faz exercício, não é? E esse aqui é o loft, ou seja, uma sala de TV. Veja que ele foi construído dentro do telhado, né? Que nem aquela bangalô que eu mostrei um tempo atrás. Então aqui já é o slope ou a caída do telhado. Tem essas 3 janelas, olha só a vista. Nem precisa você falar que você está nos Estados Unidos, né? Olha os pássaros lá. Essas árvores daqui da frente, elas se chamam crepe myrtle. Agora na primavera, elas vão encher de folhas verdes e de flores. Vai ficar a coisa mais linda. Esse banheiro aqui, ele serve os 2 quartos daqui de cima. Nós temos 2 quartos e um banheiro. Dá uma olhada. Um banheiro também que precisa de reforma. Esse é o primeiro quarto daqui de cima. É um quarto pequeno, é um quarto para uma pessoa, um filho, um visitante, pode ser um quarto de hóspedes. Ele tem um closet muito bom, tem 2 janelas com bastante luz e tem essa parte aqui que é como se fosse um storage, um closet, né? Para guardar tranqueira, essas coisas. Há a possibilidade também de tirar essa parede e fazer uma mesa para estudar, um sofá, um cantinho gostoso, né? Tem 1000 possibilidades. E agora nós vamos ver o último quarto daqui da casa. Esse quarto aqui realmente é bem maior. Eu fico imaginando que a cama devia ficar ali, aqui talvez uma mesa de estudo, tem algumas prateleiras e ele tem mais ou menos o mesmo layout do outro. Ele tem um closet desse lado e tem um pequeno quarto ali que é um quarto para guardar coisas que você não usa no dia a dia. Mas é muito charmoso, não é?
Olha, tem uma ótima notícia para você. A casa acabou de baixar $230 mil. Acredita? Não, eu falei o preço errado da casa no começo, porque eu olhei tanta casa e eu tinha certeza que essa casa era 1 milhão, porque geralmente as casas aqui custam isso. Aí quando eu entrei, eu fui olhar na folha, tá escrito 765. Agora faz sentido, né? Faz um pouco mais de sentido. 765, 170 metros quadrados, 3 quartos, 2 banheiros. E aqui em meio a Baldwin Park, que é um dos melhores bairros para se viver. Segurança, escolas, tudo que você precisar ao alcance da sua mão. Muito obrigado de você ter assistido. Espero que você tenha gostado de ver essa casa aqui em Baldwin Park. Nós vamos nos encontrar novamente na quinta-feira. Você sabe, às 18 horas eu apareço aí na sua TV ou no seu telefone celular. E eu espero que você tenha uma excelente semana. Tchau, tchau.